Bem-vindos, dou as boas-vindas a todos e vamos continuar as comemorações dos 850 anos da chegada a Lisboa das relíquias de São Vicente com a mesa redonda que se intitula Um Santo entre Tempos. Esta é uma organização conjunta do Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com o Patriarcado de Lisboa, Mosteiro de São Vicente, e vai ser moderado pelo Paulo Almeida Fernandes, historiador de arte e coordenador de investigação do Museu de Lisboa. Antes de lhe passar a palavra, chamo a vossa atenção que de seguida, às 7 horas, haverá um concerto de música e órgão, com um repertório alusivo a músicas compostas de propósito para solenidades de São Vicente nos séculos XVII e XVIII, tanto em Saragossa como em Lisboa. Para não demorar mais tempo, vou passar a palavra ao Paulo, que vai moderar esta sessão. Bom, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao claustro do antigo Mosteiro de São Vicente de Fora. Quero agradecer à Câmara Municipal de Lisboa por esta organização, em particular ao Departamento de Património Cultural, e agradecer também ao Patriarcado de Lisboa e, sobretudo, à equipa do Mosteiro de São Vicente de Fora por este agradável acolhimento. Durante algum tempo pensámos que ia chover e, portanto, teríamos já aqui um plano B e C. Felizmente, é um sítio que tem muitas vantagens para esses vários planos. A minha presença aqui hoje justifica-se enquanto pessoa da Câmara de Lisboa e do Museu de Lisboa em particular, e nas reuniões que tivemos com a equipa do Departamento de Património Cultural, a ideia era que houvesse uma mesa redonda que pudesse debater o passado, o presente e o futuro, se é que ele existe, da devoção vicentina em Lisboa. Ontem tivemos o cardeal José Tolentino Mendonça a falar sobre a chegada das relíquias em 1173 e de como os lisboetas foram inovadores, foram extraordinários nessa altura, porque acolheram na sua cidade um estranho, alguém que vinha dentro de uma barca que ninguém verdadeiramente conhecia, muitos habitantes seguramente não conheciam, até sobretudo se o protagonismo tiver sido pelos moçárabes, e o cardeal José Tolentino Mendonça desafiou-nos para sermos, enfim, para esta geração, ser uma espécie de trasladadora do futuro. E isto tem muito que ver com a devoção vicentina. Enquanto historiador, para mim é muito mais importante o passado, menos importante o presente e, enfim, o futuro a Deus dará, mas verdadeiramente esta dimensão transtemporal do culto vicentino entre passado, presente e futuro era algo que nos interessava debater e, sobretudo, tentar perceber o que é a lição de São Vicente, o que é a história de São Vicente, a transladação até Lisboa, tem que ver com o presente, tem que ver com a projeção do futuro, não apenas da cidade, mas também dos seus habitantes. Bom, para isso nós convidámos 5 pessoas de diferentes áreas do saber, todas elas que já se cruzaram com São Vicente ou com símbolos relacionados com São Vicente. Vou apresentá-las à medida que forem sendo convocadas para esta mesa redonda, para este debate. Devo já avisar que o currículo de cada uma é denso. É muito difícil apresentá-los assim apenas em 2 ou 3 pontos, mas vou tentar fazer esse trabalho. Eu ia começar pelo António Camões Gouveia. António Camões Gouveia, que é doutor em História e Teoria das Ideias, é professor na Universidade Nova de Lisboa, tem de facto um currículo gigantesco e muitas áreas do saber, foi diretor do Museu de Évora há uns anos e tem trabalhado bastante com a EGEAC, com o Padrão dos Descobrimentos, o que é também um motivo de orgulho para a empresa na qual eu faço parte, e ele é coordenador de um projeto muito interessante, o projeto Reliquarium, um projeto de investigação sobre as relíquias que existem no Museu de São Roque,
E devo dizer que o Museu de São Roque, enfim, a Igreja de São Roque é um dos 4 locais na cidade de Lisboa que tem relíquias de São Vicente, e portanto é muito importante este projeto em São Vicente de Fora, e a minha primeira pergunta para ele é precisamente essa: que coisas são essas as relíquias? Nós podemos pensar que o culto das relíquias é uma coisa do obscurantismo medieval, mas não é tanto assim, porque, enfim, no final do século XVI temos o maior conjunto de relíquias a chegar a São Roque, e a partir desse projeto reliquário e tudo aquilo que existe em São Roque, como vê na história a importância do culto das relíquias de São Vicente? E obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Sim, é interessante começar por aí, começar pelas relíquias. As relíquias são pequeníssimas coisas. Aliás, relíquia quer dizer restos, não é? E, portanto, relíquias são pequeníssimas coisas que têm um mundo de memórias dentro delas. E isto é talvez o conceito mais importante, e porque é que nós hoje, na história religiosa e na antropologia religiosa, chegamos ao estudo das relíquias como uma frequência enorme. Até posso dizer que é quase moda neste momento nas áreas do religioso, porque encontramos um objeto que normalmente quem estudava história religiosa não tinha, que era um objeto disponível para trabalhar história e cultura material. Realmente nós chegámos às culturas materiais e tínhamos as alfaias jurídicas, as alfaias litúrgicas, tínhamos o imaginário. Nas relíquias temos mais do que isso, temos um complexo de memórias codificado em pequenas coisas. No caso de São Vicente é a mesma coisa, e começo por pôr exatamente o mesmo problema que o Paulo pôs. Um dos problemas do culto de São Vicente, que não foi nunca tão acentuado quanto as pessoas pensam, tem exatamente a ver que as relíquias têm sempre que ter afetividades, e São Vicente era muito exterior a Lisboa, e por isso mesmo essas afetividades foram criadas em termos de lógicas institucionais e simbólicas, como com certeza vamos ouvir, mas realmente não há uma afetividade direta de sequência. As relíquias codificadas de São Vicente comportam em elas, como normalmente acontece com as relíquias, camadas, e isso é o que mais me interessa nas relíquias de São Vicente. Camadas que têm a ver com um princípio ibérico de cristianização, que têm a ver com o retorno dessa cristianização depois da chegada muçulmana a partir de 711, que tem a ver com afirmações de poder, porque normalmente as relíquias têm por si e associadas facilmente lógicas de poder. Pode ser poder simbólico, pode ser poder religioso, pode ser poder sagrado, mas isso acontece com São Vicente, como acontece com outros. Neste projeto que o Paulo falou, o Reliquiarum, o que nós estamos a fazer é um trabalho de inventariação, e dou-vos uma nota que talvez ajude a perceber como as relíquias são tão esquecidas e ao mesmo tempo tão interessantes. O Museu de São Roque tem 266 relicários, alguns compostos, é uma das maiores coleções europeias de relicários, mas tem quase 1200 relíquias nesses 266 relicários, algumas de santos presumíveis, outras de santos reais, e que não estavam inventariadas. O Museu de São Roque tinha a grande bandeira que tudo estava inventariado na sua casa. Realmente as relíquias não tinham inventariação. Ora, as relíquias como corpo próprio precisam de inventariação, e essa inventariação significa um estudo, como acontece com São Vicente. E por isso mesmo esta construção que nós encontramos nestes santos muito enovoados, muito construídos, muito retomados em formas cronísticas, tem um processo que a nós nos importa muito, que é conseguir, e aqui conseguimos distinguir muito mal, entre o processo biográfico e o processo de canonização, ou seja, o processo da geografia. Com São Vicente acontece isso mesmo, ou seja, temos dados, alguns dados biográficos, depois perdemos, e depois esses dados transformam-se rapidamente numa hagiografia, e essa hagiografia foi construída, muito construída, e foi construída de cima para baixo. O que acontece com as relíquias, e as relíquias que têm mais culto, normalmente fazem parte de biografias de santos
não há relíquias sem santos, não é? Fazem parte de relíquias de santos que são construídas de baixo para cima. E por isso é que as relíquias não são muito agradáveis às igrejas. A Igreja Católica também não, apesar de todas as suas normas de respeito e de trabalho e de aceitação teológica, sobretudo a partir de Trento e até atualmente, mas realmente há sempre uma distância grande que o São Vicente nunca conseguiu ter. As relíquias realmente com uma extensão de devoção, com uma prática popular, têm muito toque, têm muitas relações de milagres fáceis, têm intervenções imediatas na vida das pessoas, são tudo dados que à Igreja institucional não são dados muito imediatos, que permitam ou têm que ter um certo afastamento. O que é que significa? Que estas relíquias que vêm de baixo são normalmente relíquias muito populares e são pouco respeitadas pela instituição. No caso de São Vicente, ele vem claramente de cima e por isso ele não tem uma espessura de culto, nem nunca vai ter, e vai perdê-lo a pouco e pouco, porque a pouco e pouco a manutenção institucional das relíquias e, portanto, dos objetos exteriores da dimensão sacral do santo não têm quem os alimente. E, portanto, eu dou um exemplo, há bocadinho eu estudei para o doutoramento um autor que foi o William Beckford e que veio a Lisboa em 1789, depois voltou 2 vezes, e um dos casos que ele narrava muito era que tinha ido à Sé e tinha visto os corvos. E ele dizia que viu os corvos, que os cônegos da Sé me disseram que eram os originais. E, portanto, esta construção da alimentação, da originalidade dos corvos é a mesma do São Vicente ou é a mesma das suas relíquias. Portanto, o que é que significa para um historiador, antropólogo do religioso e a procura da cultura material por trás das relíquias, a fixação, que vamos com vocês ouvir aqui casos, da biografia de São Vicente e a sua transposição para a geografia tem grandes dúvidas. Ontem estive a fazer uma sondagem a nível de documentação e até documentos oficiais. Por exemplo, no Dicionário de Santos do Vaticano não constam relíquias em Lisboa. Isto não é para demérito de ninguém, significa que as relíquias, como sabem, multiplicam-se com muita facilidade, porque podem ser geradas por toque, mas têm que ser alimentadas, têm que ser depositadas e alimentadas pela devoção. A devoção são sistemas de afetividade, são sistemas de relação muito especializada com o sagrado e são, por isso mesmo, muito claros. Eu ontem estive no Porto a arguir uma tese de doutoramento sobre Corpus Santi, que é uma forma de relíquias, com o Dom Carlos Azevedo, e ele dizia com muita facilidade para a senhora que estava a ser arguída: minha senhora, estes santos não eram santos presumíveis. Eu não digo que o São Vicente esteja por aí, porque ele existiu, mas há aqui uma presunção de santidade que decorre de não ter a tal base de topo e de base, não estarem constituídas. A relíquia é claramente alguma coisa da base popular, alguma coisa que faz parte da piedade popular, da religiosidade popular, e por isso mesmo, eu volto a dizer, envolve sempre toque, é lá mexer, tem que ser lá com a mão mexer. E isto é alguma coisa de afastado. Quando está afastado, quando nós estamos no terreno a fazer estudo e as pessoas não tocam na relíquia, essas relíquias estão mortas. Já não têm dimensão antropológica de comunicação daquilo que está nelas. Se nós formos às romarias mais vivas, que têm uma dinâmica própria associada, nós continuamos a ver esse toque e temos casos, em Portugal temos 2 ou 3, em que essas relíquias foram inclusivamente por normas de constituições sinodais, logo a partir do século XVI e XVII, afastadas do contacto dos fiéis para não serem tocadas. E temos casos que há em relíquias ainda hoje que os fiéis puseram grandes escadas para ir lá acima tocar nas relíquias. Isto significa uma vitalidade devocional que creio que o São Vicente nunca teve e, portanto, foi sempre mais intelectualizado, foi sempre mais tornado simbólico e foi sempre um santo de poder. Por isso é que foi ou não padroeiro de Lisboa, foi ou não padroeiro do Reino, Portanto, esta construção acabou por esvaziar a dinâmica das relíquias de São Vicente. Tenho muita pena de não estar a dizer o contrário, mas é aquilo que até onde eu posso ir em termos de interpretação neste momento, e creio que o que temos que manter em relação às relíquias são dados de certeza muito claros
e muita objetividade, porque são dados complicados. Primeiro, porque são resíduos humanos e, portanto, nós, em termos de ética, de património, temos de ter um cuidado enorme na sua abordagem. E segundo, também, porque elas podem ferir exatamente as crenças e as devoções das pessoas. Ora, eu creio que quando estou a dizer, ou quando eu digo que o São Vicente é um santo presumível, usando a palavra do Dom Carlos Azevedo, não estou a ferir ninguém. Penso que ninguém fica ferido por ouvir isto, porque ele não é um santo incorporado na afetividade da vivência do dia-a-dia. Acredito que haja uma ou duas pessoas que o façam, mas, portanto, isto dá para perceber o que é que significa. Dá para perceber que a Câmara Municipal, com os seus departamentos de museus, com os seus departamentos de património, se querem manter uma lógica em relação ao São Vicente, têm que trabalhar programas como este, portanto, que mais que devocionais são de história cultural, de história de comunidade, de história cívica do religioso e que envolvem, de outra maneira, uma personagem interessantíssima como este São Vicente, que foi construído pelas crónicas e pelos livros. Muito obrigado. Obrigado, António. Obrigado, António, por estas interpretações sugestivas. De facto, São Vicente é um santo que hoje em dia está mais reservado aos altares e menos ao culto popular, mas não foi sempre assim. E na Idade Média há de facto um culto popular bastante efetivo a São Vicente, logo desde a hora em que ele terá chegado a Lisboa e depois com o livro de Milagres de São Vicente, enfim, um códice redigido em finais, ou corrigido em finais do século XII, e que já iremos falar sobre ele. Mas para falar um pouco sobre esta dimensão mais popular na altura da chegada, eu ia convocar aqui para a nossa conversa o meu colega, historiador de arte, Santiago Macias. É curioso pensarmos no Santiago Macias como historiador de arte, mas é assim, foi assim a sua primeira vida foi de historiador de arte. Ele, enfim, é muito mais conhecido por todo o trabalho de arqueologia e sobretudo de arqueologia islâmica que desenvolveu e tem desenvolvido no campo arqueológico de Mértola, ao qual está vinculado desde 1983, pelo menos. Foi presidente da Câmara Municipal de Moura e é hoje em dia diretor do Panteão Nacional. Agradeço muito por ter atravessado a rua, por ter saído de um panteão para vir entrar num outro panteão. O Santiago Macias foi comissário da exposição Guerreiros e Mártires em 2020 no Museu Nacional de Arte Antiga, co-comissário com o Joaquim Oliveira Caetano. E uma exposição também ela bastante dedicada a relíquias. O catálogo é excelente, tem excelentes contribuições, devo dizer. E eu hoje queria fazer, enfim, tenho aqui dois desafios para o Santiago. O primeiro diz respeito a uma comunicação que ele apresentou há uns anos, penso que em Palmela, e que se mantém inédita, injustamente inédita, não é? Ou, penso eu, está para sair, ou seja, portanto, está no prelo. E em que o Santiago chegou à conclusão que o Mosteiro do Corvo, aquele mosteiro que existia no promontório sacro, cabo do fim do mundo, de onde as relíquias de São Vicente terão vindo para Lisboa, o Mosteiro do Corvo pode afinal não estar no promontório sacro, ou seja, naquilo que nós conhecemos como Cabo de São Vicente, mas sim cerca de 80 km mais para a nascente, num sítio que todos os algarvios conhecem como a Capela da Senhora da Rocha. Então, que história é esta? Ora, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui porque Portugal é um país muito pequeno e quando nós saímos, começamos imediatamente a encontrar gente conhecida ou com quem já trabalhamos. No meu caso, o Sr. Cónigo Tito, com quem tive o prazer de trabalhar por 2 vezes, o meu antigo chefe e querido amigo Jorge Ramos de Carvalho e os colegas que aqui estão, e ainda também os colegas da Videoteca que já várias vezes maturaram, o Miguel e o Fernando maturaram ali no Panteão Nacional. Mas em relação à questão em concreta, eu não vou fazer como o Dr. Álvaro Cunhal, que perguntava-lhe uma coisa e ele respondia o que queria, mas quase. Vou começar por dizer que essa questão, de facto, é uma questão de ordem aritmética. Ou seja, a definição do sítio onde está a Igreja do Corvo não depende de qualquer interpretação factual, mais de leitura do texto mais rebuscada. Basta só pegar numa fita métrica e seguir o percurso do Idrício. O que é que se passa com a Igreja do Corvo? Desde logo, as fontes nem sempre são claras.
e referem vários sítios ao mesmo tempo, dando-lhes muitas vezes o mesmo nome e descrevendo-os de forma um pouco diversa. Uma das descrições chega a dizer que o promontório entra 40 milhas no oceano. E nós ficamos na dúvida se eles estão a referir ao Cabo de São Vicente ou se eventualmente há ali alguma confusão com Troia. As coisas não são completamente evidentes. Eu costumo dizer na brincadeira aos meus alunos que as fontes medievais, em particular este tipo de descrições, têm de ser muito matizadas e nós temos de ler com muito cuidado. E digo-lhes, vocês experimentem ir a 3 repartições de finanças e vejam lá se conseguem obter a mesma resposta para a mesma pergunta. Não conseguem, de certeza. Portanto, as coisas aqui passam-se de uma forma um pouco mais complicada. O que é que se passa com a Igreja do Corvo? A Igreja do Corvo é referida especificamente por um autor chamado Idrissi. E o que é que o Idrissi faz? O Idrissi faz um percurso, diz que de Silves a Alcazáuia são 30 milhas. E nós começamos a fazer contas onde é que poderá ser Alcazáuia. Alcazáuia é um sítio que nas fontes que tem sido sempre referido como sendo Lagos. Porquê? Porque o seu professor Évariste Lévy Provençal disse que era Lagos. E agora quem é que contraria o seu professor Évariste Lévy Provençal? Ninguém. E não há nenhuma lógica, nem fonética, nem de qualquer outro tipo, para que Lagos seja Alcazáuia. Pelo contrário, e nem a nível da distância, se nós pegarmos numa régua e estendermos a régua até à costa, encontramos um sítio chamado Ribate da Arrifana, recentemente escavado pelo Mário e pela Rosa Varela Gomes. E porquê é que isto é relevante? Porque uma záuia é um sítio religioso. E Alcazáuia quer dizer a azóia do desfiladeiro. E quem conhece aquela zona sabe que ela é perfeitamente escarpada e que é uma zona de grande declive. E depois o nosso amigo Idrissi diz, e de Alcazáuia a Sagres são mais 20 milhas. E nós vamos por ali abaixo e a distância confere. E depois ele diz, e de Sagres a Capa Algarve são mais 20 milhas. Estou a dizer os números, não tenho agora de memória. E nós fazemos coincidir precisamente Capa Algarve com a Ponta da Piedade, que é um dos pontos fundamentais de controle da costa algarvia. E depois ele diz, e de Capa Algarve a Caniçata Algorá, à Igreja do Corvo, são mais X milhas, e aquilo confere, de facto, com a ermida da Senhora da Rocha. Porque o que o Idrissi diz é que a ermida está construída sobre um promontório, mas nunca diz que é no Cabo de São Vicente. Aliás, no Cabo de São Vicente não há vestígios arqueológicos de qualquer capela. Aliás, seria muito difícil que uma capela se mantivesse habitável naquela zona, que é uma zona particularmente inóspita e batida pelo vento. Ao contrário, a zona da ermida da Senhora da Rocha não só faz sentido que seja a Igreja do Corvo, está em cima, de facto, de um promontório e é uma zona que era muito, muito habitada. Eu depois fui à procura no Atlas do Ambiente a saber onde é que havia corvos marinhos. E isto é uma questão que eu que coloco aqui desde já, é que os corvos marinhos são muito abundantes ainda hoje. É evidente que hoje, século XXI, não é a mesma coisa que no século XII, quando o Idrissi escreve a sua crónica. Mas nós podemos, pelo menos, presumir alguma manutenção da fauna num tipo de paisagem que até há poucos anos não se tinha alterado tanto quanto isso. Porquê é que é relevante esta Igreja do Corvo? Esta Igreja do Corvo, e agora passo já para o ponto seguinte, é relevante porque era uma igreja rica, era um mosteiro, onde as pessoas iam em peregrinação e ficavam alojadas no mosteiro. E ficavam alojadas no mosteiro porque o mosteiro tinha bens, tinha posses capazes de se sustentar e de poder acolher peregrinos. Depois há um equívoco na tradução do texto em árabe. Eu não sei árabe, mas tem alguma coisa do alifato. O texto original diz que Mindgarb. E o Dosi traduz por no Algarve. Mindgarb não é no Algarve, é no Ocidente. Portanto, são os cristãos de todo o Ocidente da Península Ibérica que faziam donativos bastante substanciais para que aquele mosteiro se pudesse subsistir. Os cristãos da comunidade, os cristãos que viviam no Ocidente, eram uma comunidade poderosíssima do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social. Desde logo na cidade de Lisboa. Quando outro dia estive a ouvir o teu programa na RTP, quando se dizem que não conseguiram tirar as pedras que estavam em Santos o Velho, em memória dos mártires, não é que eles não conseguissem. Os muçulmanos é que a comunidade cristã não deixava que isso acontecesse, ponto final. Tal como nós temos aqui na cidade de Lisboa dados objetivos
do poder dos cristãos. Um deles, é a minha interpretação, absolutamente extraordinário, é a lápide de reconstrução da cidade. A reconstrução é promovida pelo Al-Mansur. O Al-Mansur é o homem mais poderoso da Península Ibérica. E a lápide de reconstrução é feita num cipó funerário romano reutilizado. O que é, para mim, nitidamente o resultado de uma negociação. Pois aqui é lápide, mas não fazes nada uma lápide agora monumental. Calma aí. Portanto, nós temos muitos exemplos daquilo que é o poder da comunidade cristã ao longo de todo o período muçulmano. O que acontece, por exemplo, em Faro? O Al-Bakri diz que a Catedral de Faro tinha colunas de prata que eram tão largas que um homem não as podia abarcar. Eu duvido que fossem de prata. Agora, a dimensão que o imóvel tinha, que o templo tinha, era de facto gigantesca. E não há comunidade pobre capaz de construir um templo rico. Não me parece que isso seja possível. Eu não sei se já me estou esticando no tempo. Não, se não me estou esticando no tempo, eu digo que eu calmo já. Mas eu gostava, por exemplo, em relação a Faro, há um outro dado que é para mim uma clara leitura política que deve ser feita daquele texto e que se reporta ao peso da comunidade cristã. Cantigas de Santa Maria, de Afonso X. Há um milagre. E o milagre é que os muçulmanos obrigaram os cristãos a tirar a imagem de Nossa Senhora que estava em cima da muralha e o peixe desapareceu. Não havia mais peixe em Faro. E só quando a imagem foi recuperada e foi recolocada em cima das muralhas, o peixe era tanto que até saltava de contente para dentro das redes. Aí vês nitidamente uma leitura política daquilo que é a capacidade de uma comunidade de impor a sua vontade e de impor o seu desejo em relação à forma como a cidade deve ser organizada. E isto passa-se um pouco por toda a parte do Ocidente. Nomeadamente, e às vezes passa-se de uma forma dúbia e que tem de ser reinterpretada. Como, por exemplo, a questão da construção da Igreja de São Pedro de Lourosa no princípio do século X naquele sítio, que tem de ser contextualizada naquilo que é a realidade política daquele momento e os verdadeiros agentes duplos que dois líderes da época, chamados Ibn Marwan e Assurumbaki, representavam, que tanto se punham ao serviço dos reis do Norte contra o Sul, como se punham ao serviço do Sul contra os reis do Norte. E conseguem ali não só conseguem manter uma bolsa de resistência muito importante, como inclusivamente é no seu território que surge, que é construída um dos templos mais importantes daquela época. Eu terminava só para dizer, ainda que nós estamos num dia tão bonito, que isto não pode ser visto a preto e branco. Nós temos mártires que servem as duas religiões, como por exemplo São João Batista, cujo mausoléu está dentro de uma mesquita e é objeto de devoção em simultâneo de cristãos e de muçulmanos, e que foi posto lá por vontade do califa. Aquilo era a antiga Catedral de São João e ninguém queria ir às catacumbas da Catedral. E o califa disse, não vão vocês, vou eu. Pegou no archote, foi lá abaixo e saiu de lá com uma caixa que dizia, aqui está a cabeça de João. A construção dos mitos, a forma como eles surgem, a forma como os mártires vão construindo a sua genealogia, está presente aqui, está presente no outro mundo, do outro lado, no mundo muçulmano, e muitas vezes serve os dois. Bom, eu só fiz um desafio, ainda vou fazer o segundo, que é já agora. Já agora, só para contextualizar aqui algumas coisas, a Capela Nossa Senhora da Rocha fica em Lagoa, portanto, perto de Benagil, perto daquelas grutas, aquela costa muito recortada, e a lápide de restauração da cidade de Lisboa, que é assim que o Al-Mansur, ou que está mencionado no texto, pode ser vista no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta. Portanto, hoje já não, mas a partir de amanhã, com certeza, que o museu estará de portas abertas para vos receber, para verem aquela lápide, que é uma lápide que só foi lida em 2014. Antes disso, nós tínhamos no museu uma coisa fantástica, que é um cipo romano com um texto árabe ao lado, e ninguém sabia o que era aquilo. E felizmente houve alguém com capacidade para ler essa lápide em 2014 e agora é de facto uma peça muito, muito importante. Eu resisto aos comentários sobre a Lourosa, não vou falar sobre isso, foi a minha tese de mestrado há muitos anos atrás, e está no doutoramento também, enfim, mas tenho aqui um segundo desafio que diz respeito a algo que já foi aflorado, que é o protagonismo moçárabe. Porque, lendo o livro de Milagres de São Vicente, nós ficamos com a sensação de que foram os moçárabes de Lisboa, ou seja, os cristãos que tinham sido cristãos sob domínio muçulmano e que ainda permaneceram na cidade de Lisboa durante algum tempo depois da conquista,
que se fizeram ao mar e que foram buscar as relíquias de São Vicente, não ao Cabo de São Vicente, mas provavelmente à Senhora da Rocha, que quer dizer que ainda entraram mais em território controlado por muçulmanos. E de facto o protagonismo do rei é ausente, o protagonismo do bispo é também ausente, portanto há de facto aqui uma força, uma comunidade que, como o Santiago diz, é de facto bastante poderosa e foi poderosa durante ainda bastante tempo e foi essa comunidade que terá lançado o barco, a embarcação ao mar para ir buscar as relíquias. E o mais curioso disto, eu tenho sempre esta dúvida, é como é que eles o fizeram. Como é que há uma embarcação que sai de Lisboa, com os desgraçados marinheiros lá no meio, vai até ao centro, ou praticamente ao centro do Algarve, buscar relíquias e nunca dão com uma frota muçulmana, nunca há uma atalaia costeira que dá o alerta, ou seja, eles passam incólumes, dá a ideia que os moçárabes viviam mais livres em território muçulmano do que propriamente em território cristão. Isto é possível dizer ou há algo mais sobre esta comunidade moçárabe? Era o segundo desafio. Agora de forma mais breve, não é que vivessem num regime de liberdade, imagino eu. A informação que nós temos é que toda essa liberdade era... Uso sempre uma imagem, já aqui volto, uso sempre uma imagem para ilustrar o que devia ser a convivência entre cristãos e muçulmanos na Lisboa medieval, nas zonas controladas pelo Islão. E que era aquilo que se passava até há poucos anos em países do Oriente, como a Síria, ou como a Jordânia, ou como o Líbano, em que nós temos na mesma rua uma igreja e uma mesquita. E depois mais à frente temos uma igreja ortodoxa e outra mesquita. E tudo aquilo era possível, fruto da convivência, fruto da negociação e, naturalmente, muitas vezes fruto do conflito que de tempos a tempos emergia. Aliás, como ainda até há poucos anos acontecia no Oriente, antes disto tudo ser descomposto e desorganizado. Era, portanto, uma presença que era tolerada, mas que era uma presença também que era imposta pela força dos cristãos. Só assim se explica que haja o esplendor daquelas lápides funerárias que existem aqui em Lisboa e que veio da Sala, possivelmente seria a lápide do bispo de Faro, o bispo Juliano, que era feita por uma oficina de Córdoba que também as produzia para outras regiões da Andaluzia. Não é que as fizessem em série, mas nós sabemos que a oficina, o ateliê, era exatamente o mesmo. E eles, de facto, transitavam e andavam de uma zona para a outra. Isso era de tal forma verdade que quem conduz as tropas em determinada fase da Reconquista em direção ao Algarve é um mercador cristão que andava entre cristãos e muçulmanos e que conhecia perfeitamente os terrenos da serra que as tropas cristãs vindas do norte não conheciam assim tão bem e se perderam. Portanto, eles, de facto, teriam essa capacidade, essa mobilidade, essa possibilidade de andar num território e noutro. E não esqueçamos que falavam a mesma língua, vestiam-se da mesma forma e seriam muito parecidos uns com os outros, que, aliás, tem para o bispo moçárabe de Lisboa consequências trágicas, que é morto pelos cruzados no ato da conquista. É claro que o cronista diz que fizeram aquilo contra o lícito e que era um senhor muito idoso e que não devia ter sido feito. Pois, não devia ter sido feito, mas fez. Mas aconteceu. E, portanto, creio que sim, creio que era possível que houvesse essa possibilidade e essa convivência. Nós temos aqui, há um historiador que, eu estou sempre a citá-lo, chamou muito em particular a atenção para o peso político dos moçárabes, para a importância dos moçárabes, antes muito negligenciada ou antes muito menorizada, e que foi o Christophe Picard. Christophe Picard, um autor francês ainda vivo, que nos explica duas coisas básicas muito simples. Uma é a importância dos moçárabes, a importância das comunidades cristãs que vivem em cidades de maioria muçulmana, ou não, porque o príncipe Sigurd, quando passa por Lisboa, diz que Lisboa é meio pagã, meio cristã, podiam ser maioria ou não, e outra é uma realidade que é muito importante na história da Península Ibérica naquela altura, e que são os Mualadun, ou seja, as famílias locais, de origem local, mas que se convertem ao Islão, mas cuja memória de serem locais nunca mais se perde. Sabe-se sempre, 3 séculos depois, diz fulano tal, que é Mualadun, ou seja, ele chama-se Ibn Qassim, mas sabe-se perfeitamente que a origem dele era uma origem cristã, uma origem, digamos, hispano-romana ou lusitano-romana. Muito obrigado. Bom, agora vamos falar com o José Luís Fontes. O José Luís Fontes é doutor em História Medieval e também docente na FCSH da Universidade Nova de Lisboa. Tem
longa carreira, não parece, mas já tem uma longa carreira ligada a temas de Lisboa. Esteve bastante envolvido na organização dos colóquios da Nova Lisboa Medieval e mais recentemente na obra magna sobre bispos e arcebispos de Lisboa, ao qual ele fez também os índices. Foi uma fase muito interessante, porque enfim, a obra tem 800 e tal páginas, portanto, fazer índices remissivos para aquilo deve ter sido de facto uma dor de cabeça. Mas o João Luís Fontes, desculpa, eu queria sobretudo desafiá-lo a tentar caracterizar esta Lisboa de 1173. A Lisboa de 1173, quando as relíquias chegam, 15 de setembro, de madrugada, às escondidas, foram para Santa Justa e aí ficaram serenamente na primeira noite, e depois na manhã seguinte é que é dado o alvoroço e há logo forças que se colocam, que se posicionam para tentar ficar com essas relíquias, imediatamente o Cabido da Sé, mas também os monges do Mosteiro de São Vicente de Fora, numa cidade que era um estaleiro, porque a cidade estava toda a ser reconstruída, não é? Ou seja, estão a construir as novas igrejas, a destruir as antigas mesquitas e a construir igrejas. Ou seja, deve ser uma fase, de facto, bastante de transformação radical desta cidade, em que há diferentes comunidades. Falámos dos moçárbes, mas de certeza que existiam outras comunidades. Que Lisboa era esta, em 1173, João Luís? Bem, é uma Lisboa ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo permanece ainda uma incógnita, na medida que a documentação que temos para estes primeiros anos, como sabes, após a conquista cristã, é escassíssima. Não é? Percebemos que, da parte do rei, por isso também é muito interessante a perspectiva que o António deu em relação às relíquias, e que já foi focado, o rei não está, quando as relíquias chegam, o bispo também não está, porque pensa-se que haveria algum contexto de conflito com o Cabido, porque nesse mesmo ano é dada uma carta de proteção ao bispo por parte do cardeal Jacinto, mas ao mesmo tempo o rei rapidamente toma a iniciativa de chamar a si o capital da chegada destas relíquias, como é evidente. Até porque o rei desde cedo quis afirmar desde logo a eficácia das novas forças cristãs que ocupavam a cidade e, portanto, rapidamente restaurou o culto cristão, mandando purificar e sagrar a Mesquita Aljama para a converter na catedral da cidade. Rapidamente restaura a diocese, ainda por cima com um bispo que é recrutado de entre os cruzados que participam na conquista da cidade e que depois forma o seu cabido, e um bispo e um cabido ao qual o rei vai dar logo 32 casas na cidade e mais um conjunto de bens na região de Marvila, uma cidade que reconstitui muito rapidamente a sua rede paroquial, um documento que o Dr. João Soalheiro deu a conhecer há uns anos e que o Mário Farelo estudou recentemente, mostra que logo em 1191, um documento pontifício que ratifica as rendas que são pagas pelas igrejas da cidade ao cabido ou ao bispo, mostra que as 23 igrejas já estão presentes nesse documento, e o Manuel Fialho propõe que, de facto, a forma de constituição destas paroquiais tenham vindo de diversas formas, umas de raiz, no caso seguramente de São Lourenço, ou no caso de São Vicente e dos Mártires, porque são construídas por iniciativa régia sobre os cemitérios dos cruzados, mas outras sobre pequenas mesquitas de bairro também, que são depois cristianizadas, e algumas sabemos que a partir de zonas onde estavam os moçárabes, portanto, que estavam associadas, obviamente, a um santoral mais antigo, a um santoral hispânico, de Justa, Mamede, Santa Maria de Alcamim, que depois mudará de Orago para São Cristóvão. Portanto, é uma cidade que percebemos, por esta lógica, que tudo se está a transformar, a construir. Há uma comunidade de cônegos grandes que o rei apoia e que se instala junto em São Vicente, de cônegos grandes, aliás, como o rei tinha feito também em Coimbra, onde está na origem da fundação de Santa Cruz, e que apoia os cônegos, que dota novamente também o mosteiro e que lhes dá isenção face ao poder episcopal. Vai fazer o mesmo em Lisboa, conseguindo para São Vicente de Fora essa isenção episcopal, o que é sempre, quer em Coimbra, quer em Lisboa, obviamente uma fonte de conflito com o bispo,
na medida em que os bispos, que no início são bispos aparentemente muito em linha com a estratégia do rei, não deixam de sentir que o monarca está também a dar um espaço importante a outros atores políticos e religiosos na cidade e no espaço da diocese. É preciso lembrar que é também nessa altura que é dado aos cônegos de Santa Cruz de Coimbra o isento de Leiria, que é feita a fundação de Alcobaça com um coto enormíssimo e também com a isenção do poder episcopal, que é dado o eclesiástico de Santarém aos templários, que é dada a isenção face ao poder do bispo em São Vicente e, portanto, o bispo precisa também de dizer, atenção que eu estou aqui e que presido esta Igreja de Lisboa. E por isso, neste contexto desta cidade que está em construção, que se percebe que também que é uma cidade que está ainda a ajustar aos novos ocupantes cristãos, porque o Manuel Fialho mostra bem como, sobretudo no arrabal ocidental, há um recuo de povoamento nesta altura, portanto, que só é depois retomado já no século XIII, mas também é uma cidade diversa, nesta presença, por um lado, de uma comunidade moçárabe, que, portanto, aqui é uma questão interessante, porque os cristãos que vêm do Norte trazem também novos costumes litúrgicos imbuídos da reforma gregoriana e, portanto, o facto da comunidade se movimentar no sentido de trazer para a cidade um santo hispânico que era amplamente cultuado não só na península, mas em toda a bacia do Mediterrâneo, o único que constava do calendário da Igreja Romana, dos mártires hispânicos, que constava do calendário da Igreja Romana, é precisamente esse corpo que eles vão recuperar, fazendo uso da sua experiência, da sua capacidade de penetrar no território e de conseguir ir ao sítio onde o corpo estava. A forma como depois a sede de Lisboa vai construir o relato é interessante, porque diz que o rei até tentou antes trazer o corpo, mas o santo recusou-se, portanto eles não encontraram e não permitiu que o rei encontrasse o corpo, porque o santo queria era mesmo vir para Lisboa. E todo o relato faz, aliás, um elogio muito interessante, porque diz que de facto Vicente é do reino, mas é em primeiro lugar da cidade. Portanto, e marca muito bem esta ideia de que é um santo da cidade de Lisboa e, de forma muito particular, um santo da sede de Lisboa. Portanto, a Sé é o grande relicário que alberga estas relíquias. As relíquias são colocadas na parte de trás do altar, segundo o Rodrigo da Cunha, e mais tarde sabemos que, já com Afonso IV, esse espaço é depois ampliado, a Carla Varela Gomes estudou isso muito bem, é depois ampliado com deambulatório, com capelas radiantes, etc., mas também com o projeto do rei de se vir sepultar na própria catedral. A forma como tudo isto é relatado é muito interessante, porque de facto percebemos que quando as relíquias chegam, e se sabe que elas chegaram, de facto chegam a Santa Justa, portanto uma igreja moçárabe, com um prior que depois o próprio de Lisboa, o próprio litúrgico, vai fazer memória mais tarde, o protagonismo que ele tem na recuperação destas relíquias, como mostrou Manuel Pedro Ferreira. Percebemos que as várias forças da cidade se degladiam para ter a tutela destas relíquias. A Sé, por um lado, os cônegos de São Vicente e a própria comunidade moçárabe. Portanto, embora não seja dito diretamente, o rei não está, e portanto intervém o fronteiro da Extremadura que está na cidade e procura apaziguar os ânimos, e vem o Deão da Sé, que consegue negociar com as forças em presença e que faz com que as relíquias venham para a Sé. E no fundo, depois a recolha dos milagres, obviamente sabemos que todas as recolhas de milagres têm o objetivo propagandístico, portanto, mostrar a eficácia do poder do corpo do santo, que continua a ser o veículo por excelência, pela qual a força divina que o animou no martírio continua agora a ser eficaz em favor dos fiéis. Todas as pessoas da cidade, e percebemos aí que é sobretudo a população de Lisboa que aparece entre os miraculados, e um aspecto interessante que é a relação, e vou-me calar já a seguir, a relação do santo com o mar. Aliás, o próprio relato da transladação diz que quando vão buscar o corpo do santo, o mar, que costuma ser muito difícil na zona onde está o mosteiro, se torna quase como um rio, e eles navegam perfeitamente o mar.
foi um santo que venceu o mar e que venceu o esquecimento que o mar podia provocar ao regressar das águas, ao ser devolvido pelas águas, depois ao ser protegido pelos corvos, e faz novamente essa viagem de regresso agora para o espaço cristão, e depois encontramos vários milagres novamente sobre diversos marinheiros e pescadores que são salvos precisamente graças à intervenção de Vicente. Portanto, há aqui toda uma lógica de construção de uma memória em torno de Vicente, que é uma memória, desde logo, legitimadora dos poderes, e em primeiro lugar do poder do rei e do poder da cidade, uma cidade que para ele é fundamental, porque é uma cidade de fronteira, é uma cidade que é a ponta de lança no percurso para sul, e que para ele também é fundamental porque quer o reconhecimento do papado, quer se mostrar como um grande herói na luta contra o Islão. E depois é, de facto, um santo da cidade. Portanto, isso irá aparecer depois, muito rapidamente, nas armas da própria cidade, ao longo do século XIII, nas armas da cidade, na sigilografia dos bispos e do cabide, e depois, mais tarde, também do Mosteiro de São Vicente. Muito obrigado, João Luís. Todos vós falaram de corvos, o que é curioso. E mais curioso ainda é que o logo da nossa sessão é exatamente um corvo, porque o corvo é o animal mais fácil de tratar, graficamente e de explorar do ponto de vista gráfico. E na tradição portuguesa, a iconografia vicentina está muito vinculada com os corvos. Aliás, em outras geografias, São Vicente até pode parecer mais um São Lourenço por causa da grelha e por aí fora, mas na tradição portuguesa o corvo e a embarcação são os atributos mais normais de aparecer. E para falar de corvos, temos connosco o engenheiro Gonçalo Elias, que é, engenheiro de formação e mestre em gestão de empresas e infelizmente que abandonou um pouco essa área, ou pelo menos parcialmente, porque tem uma profissão fantástica que eu invejo particularmente, que é observar aves. Não é? Portanto, tem esta capacidade de passar tempo e dedicar a sua vida a observar aves desde 1987. Portanto, é de facto uma coisa bastante interessante na sua própria trajetória de vida. Foi sócio fundador da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e foi também coordenador do Comitê Português de Raridades. E quando falamos em corvos, quer dizer, nós, historiadores, dizemos 2 corvos. Estamos sempre a repetir isto, 2 corvos. Aliás, desde 1345, que acho que é a mais antiga representação do túmulo relicário de Santiago, de São Vicente, que temos na Sé de Lisboa, ou que estaria na Sé de Lisboa, que existem 2 corvos em cima desse túmulo relicário. E depois, no século XVI, em toda a iconografia que é feita, sobretudo na Câmara Municipal de Lisboa, sobre as insígnias vicentinas, lá estão os 2 corvos. Aparecem sempre aos pares. Porquê? Tem ideia? Ora bem, boa tarde a todos, cumprimentar todos os presentes e os meus colegas de painel e antes de responder queria também fazer um agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa e à organização pelo convite que me foi dirigido para vir falar aqui um pouco desta temática. Ora bem, começando pela resposta à pergunta, os corvos normalmente aparecem aos pares porque é assim que eles se apresentam na natureza. Portanto, ao contrário do que sucede com outras espécies de aves que muitas vezes ou andam solitários ou andam em bandos, os corvos tendem a fazer pares para toda a vida. E, portanto, é muito frequente, não sempre, mas é muito frequente, nós vermos os corvos pousados ou a voar emparelhados. E, portanto, digamos que há ali uma união estável, que não é o que se passa com todas as espécies de aves. Há outros sistemas de acasalamento, chamemos-lhe assim, em que as aves se juntam só para a época de reprodução e que, terminada a época de reprodução, vai cada uma à sua vida. E depois, na época seguinte, podem se juntar a mesma ou não. E depois ainda há outros sistemas mais complexos, em que um macho pode ter várias fêmeas ou uma fêmea pode ter vários machos. Enfim, há uma série de sistemas. No caso dos corvos, o tipo de união que predomina é uma união estável e, portanto, é frequente, mesmo fora da época dos ninhos, nós vermos os corvos assim aos pares. E aproveitava para falar um bocadinho melhor sobre esta ave, sobre esta espécie, para sabermos que ave é esta, afinal, de que nós estamos aqui a falar. O corvo é uma ave
com uma dimensão já assim razoavelmente grande, talvez uns 60 centímetros, pertence à ordem dos passeriformes, portanto podemos dizer que sem incorrer em nenhum erro que é um pássaro, porque há aves que não são pássaros, mas depois há aves que são pássaros, é o caso do corvo, é o maior passeriforme do mundo. Os passeriformes, só para terem uma ideia, são uma ordem que reúne cerca de 6.500 espécies, portanto mais espécies nos passeriformes do que em todas as outras 40 ordens juntas, e de todos os passeriformes o corvo é a maior de todas. É um animal extraordinário, tem uma enorme área de repartição no planeta, que vai desde o Alasca, passando por toda a América do Norte, uma parte da América Central, ocorre na maior parte da Europa, da Ásia, do Norte da África, ocorre na Groenlândia, uma das pouquíssimas aves terrestres que ocorre na Groenlândia e fica por lá durante todo o ano. É uma espécie que consegue tolerar condições ambientais extremas, ocorrendo em zonas como a Groenlândia ou o Alasca, mesmo durante o inverno, onde as temperaturas descem a menos 50, ocorrendo também em zonas de deserto, por exemplo, no Vale da Morte da Califórnia, onde pode chegar a mais 50, portanto é uma espécie extremamente versátil em termos de condições que consegue suportar. Por outro lado, consegue viver em ambientes muito variados, em zonas florestais, desde que não excessivamente densas, em zonas de tundra, em zonas de deserto, em zonas de arribas costeiras, em zonas de campos, enfim, em zonas de montanha também. Portanto, é um animal extremamente adaptável e que também isso explica uma parte do seu sucesso. Com uma tão grande área de repartição, também não surpreende que seja uma espécie razoavelmente abundante. Estima-se que haja 16 milhões de casais em todo o mundo, portanto que é uma população considerável, o que faz com que esta espécie não esteja ameaçada. Em alguns países até está atualmente em expansão, mas sobre isto é preciso referir que nem sempre foi assim. Os corvos, nos séculos anteriores, diminuíram imenso, entre outros motivos porque sempre foram uma ave muito perseguida, em parte devido a superstições, porque os corvos, por muitas culturas, foram associados à morte, e talvez essa associação resulte em parte pelo facto de serem animais de hábitos necrófagos, portanto ver animais a devorar cadáveres dá aso a este género de associações, embora eles não se alimentem exclusivamente de cadáveres, mas em parte por causa disso, em parte por causarem danos, por exemplo, aos borregos recém-nascidos ou de causarem outros danos à agricultura, ao longo dos séculos sempre foram muito perseguidos. Hoje em dia este tipo de perseguição já não é tão frequente porque a espécie está protegida, tal como a maioria das nossas aves selvagens, e portanto em muitos sítios eles conseguiram recuperar e são hoje razoavelmente comuns na sua área de repartição. Em Portugal, o corvo, cujo nome científico é Corvus corax, já agora explico, os nomes científicos têm sempre duas palavras, que é o nome genérico e o nome específico. Corvus corax, corvus vem do latim, que é o nome corvo do latim, corax deriva do grego, até porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os nomes científicos não vêm exclusivamente do latim, eles são latinizados, mas têm origem no grego também e noutros idiomas. Corax vem então do grego, é o termo grego também para corvo. Portanto, Corvus corax é aquilo que eu chamo um tautónimo disfarçado, não é um tautónimo perfeito, não é uma repetição da palavra, mas aquilo significa a letra corvo, só que é corvo em latim, corvo em grego. Bem, e então, o Corvus corax em Portugal distribui-se de norte a sul do país, mais ou menos do Trás-os-Montes até ao Algarve. Não é muito abundante, não há dados muito precisos, porque em Portugal não há muitos censos das aves selvagens, mas estima-se que seja inferior a 10 mil indivíduos. Ele não está considerado ameaçado em Portugal, tem um estatuto intermédio que chama-se quase ameaçado. Isto é o estatuto do livro vermelho dos vertebrados, portanto não está ameaçado, mas é quase como se estivesse semi-ameaçado. Em breve vai ser um novo livro vermelho, vamos ver que estatuto de ameaça é que vai ser dado. Ele distribui-se principalmente pelas regiões do interior, embora apareça também em alguns sítios do litoral, mas é sobretudo na metade interior, e pensa-se que terá desaparecido de certas zonas do litoral, em parte por estas regiões estarem muito mais humanizadas, porque os corvos fogem dos sítios densamente povoados. Aliás, eles fogem um bocadinho da presença humana porque, ainda que hoje sejam protegidos, as aves, tal como as pessoas, têm uma espécie de memória histórica que é passada de geração em geração, de que neste caso os seres humanos são vistos como uma ameaça e, portanto,
vamos imaginar, as crias quando nascem, veem os pais a fugir de um humano que se aproxima e, portanto, vão fugir também e, portanto, mesmo que não haja um historial recente de danos à espécie, eles vão manter este distanciamento e isto permanece até hoje. Daí que os corvos prefiram zonas pouco humanizadas e que ocorram principalmente nas zonas do interior do país. Embora apareçam no Algarve e na costa, nomeadamente na zona do Cabo São Vicente e noutros locais costeiros, são pouco frequentes. Portanto, isto é assim uma pequena descrição do que é a situação do Corvus corax e da espécie no mundo e em Portugal. Agora, isto leva-nos a uma outra questão, que é, que corvos são estes que aparecem na barca de São Vicente? E, para encontrar a resposta a esta questão, é preciso entendermos que a ave que nós chamamos corvo, hoje, que é esta que eu referi, que é o Corvus corax, este nome só existe desde que um naturalista sueco chamado Carl Linnaeus, desenvolveu um sistema de nomenclatura das espécies, com a atribuição de nomes científicos, que isto foi em 1758, portanto há 250 anos aproximadamente. Antes disso não havia uma classificação e, portanto, não era possível antes disso fazer uma correspondência direta entre um nome científico e uma ave, ou entre um nome e uma ave. E, portanto, todos os registros que existem para trás são baseados na designação em linguagem corrente. Sucede que o nome corvo era e continua a ser usado para outras espécies de aves selvagens. Daí que, objetivamente, nós não podemos afirmar com toda a certeza que as aves que supostamente terão acompanhado a barca de São Vicente pertenciam à espécie Corvus corax. Eu não estou a dizer que eram ou que não eram, estou a dizer não sabemos. Há pelo menos, na minha perspectiva, pelo menos mais 3 espécies que são bons candidatos a poderem ter desempenhado esse papel. Eu também não sei qual deles é que era, mas lanço aqui também um bocadinho a ideia, porque é algo que eventualmente possam vir a ser obtidos elementos adicionais. Um deles é um outro corvídeo, também parecido com o corvo, preto, um pouco mais pequeno, que se chama gralha preta, com o nome científico Corvus coron. É um parente próximo do corvo, um pouco mais pequeno, muito comum em todo o país, até aqui na região de Lisboa, um pouco menos comum no Algarve, mas também aparecem, nomeadamente ali na zona de Algesur, e a gralha preta, nas zonas rurais, a maioria das pessoas refere-se à gralha preta como corvos. E nós, ornitólogos, temos sempre que explicar às pessoas isto não são corvos, são gralhas pretas, mas historicamente eram conhecidos como corvos. E temos que ver que, historicamente, muitas vezes as pessoas não tinham ferramentas que lhes permitissem diferenciar as várias espécies e, portanto, pássaros pretos grandes eram corvos. Portanto, este era um candidato possível. Segundo candidato, um outro corvídeo, que vive sim na zona do Cabo São Vicente, que é a gralha de bico vermelho, que é um corvídeo tamanho médio, preto, com o bico vermelho recurvado e as patas vermelhas, e que também tem popularmente o nome de corvo ou de corvo pequeno. Portanto, é mais uma família dessa espécie. Terceira possibilidade, aqui passando para uma família completamente diferente, que é a família dos Phalacrocoracídeos, entramos nas aves aquáticas, que é o corvo marinho. O corvo marinho é uma ave aquática. Na verdade, nós temos 2 espécies de corvos marinhos em Portugal, que é o corvo marinho de faces brancas e o corvo marinho de crista. E, embora sejam de uma família completamente diferente, porquê é que os corvos marinhos são bons candidatos? Porque os corvos terrestres e as gralhas não são aves aquáticas. E é um bocadinho... Quem conhece os hábitos destas espécies não consegue imaginar 2 corvídeos que só vivem em terra, de repente a irem para o mar e a acompanharem uma barca no meio do mar. Enquanto que os corvos marinhos fazem isso frequentemente. E os corvos marinhos, muitas vezes são referidos abreviadamente como corvos. Quem conhece a zona de Peniche, já foi ao Cabo Carvoeiro, naquele mirador ao pé do farol, onde olhamos para as berlengas, vê que em frente ao Cabo Carvoeiro há uma rocha vertical enorme, cujo nome, que até vem nas cartas topográficas, é Nau dos Corvos. E quando nós olhamos para lá, estão sempre lá muitos corvos marinhos pousados. Ali no Seixal há uma outra restingazinha, perto de Corroios, que se chama a Ponta dos Corvos. Aí não sei se a origem também tem a ver com o nome de corvos marinhos, mas eu estive a fazer uma pesquisa no site do Instituto Geográfico do Exército e há uma série de outros locais na costa rochosa, nomeadamente na costa sudoeste, Alentejo e Algarve, com a toponímia Pedra dos Corvos e outras variantes. Portanto, o nome corvo está presente na toponímia em muitos locais do litoral em sítios frequentados pelos corvos marinhos.
Eu não tenho uma resposta para esta questão, que espécie de corvos era esta que acompanhava a barca, mas não dou por adquirido que fossem corvos corax, porque o termo corvo no século XII ou no século XIII, quando aparece esta representação, não era possível fazer a correspondência que temos hoje com os sistemas de classificação. De qualquer forma, é uma interrogação que eu gostava daqui de deixar e que talvez sirva de base para investigações futuras. Talvez no futuro venha a aparecer outras respostas. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Bom, já vimos que o Mosteiro do Corvo pode não ter sido no Cabo de São Vicente. Agora ficamos com esta informação de que os corvos se calhar não eram corvos marinhos. Só falta saber que as relíquias não são de São Vicente, não é? Bom, a última oradora de hoje, que era para fecharmos com chave de ouro, evidentemente, é a Luísa Paulinelli, doutorada em Literatura Comparada e docente na Universidade da Madeira, onde é coordenadora do polo do CLEPUL, portanto, do Centro de Investigação CLEPUL, e nós coincidimos num trabalho aqui há alguns anos, coordenado pelo Mário Queiro, que eu tenho muita pena que não esteja aqui connosco, mas iria complicar bastante toda a logística e tudo aquilo que nós poderíamos dizer, mas o Mário Queiro há uns anos fez um volume dedicado ao tema Vicente, e em que se percebe que o Vicente serve para tudo. É incrível como o São Vicente tem uma difusão tão grande e é um tema tão interessante do ponto de vista do tratamento plástico, não é? Como se vê aqui hoje, mas também nesse volume e nessa exposição, porque acabou por depois resultar numa exposição que esteve no Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, já há alguns anos. Portanto, coincidimos nesse trabalho, que até deu bastante gozo trabalhar com ele. Mas o que eu hoje queria desafiar a Luísa a partilhar connosco era a importância do corvo, ou seja, mantemos-nos na ideia do corvo e como é que se existem outros exemplos desta transfiguração da natureza do animal, porque quer dizer, o corvo é uma ave necrófaga, mas para São Vicente é o guardião das relíquias e do seu corpo morto, ou seja, ele é o guardião desde que o corpo é lançado na costa de Valência. E há também uma tradição muito interessante em Valência sobre a manutenção das relíquias sempre em Valência e nunca com a dispersão que nós não sei se há aqui algum valenciano, mas se houver algum valenciano, de certeza ele dirá que as relíquias de São Vicente estão em Valência, não é? Ou algum de Saragoça, que também dirá exatamente a mesma coisa. Mas o corvo, de facto, é o animal protetor de São Vicente, é o fiel guardião do seu corpo morto. E eu gostava de perguntar se há outros casos na literatura comparada, ou seja, na construção das narrativas agiográficas, se há algum outro exemplo de transfiguração ou de inversão da natureza do animal para ser um protetor de um corpo santo. E obrigado pela presença. Ora, muito obrigada eu pelo privilégio de estar aqui hoje neste sítio tão agradável e com uma organização uma organização excelente, estão ali atrás, e também fico contente de ser aqui a única mulher. Eu estava a pensar que poderia ser uma corva, mas depois, antes de falar das gralhas, lembrei-me da gralha, antes de falar, e pensei que gralha talvez fosse aquilo que me descreve melhor. Mas em relação a esta viagem pela literatura e em relação aos corvos, primeiro que tudo, a literatura é sempre uma interpretação do humano e uma comunicação com o humano. E isto de olhar para o animal, de o tentar compreender, tentar perceber que sentimentos ou comportamentos ele pode ter, marcou sempre muito a nossa cultura ocidental. Nós fizemos muito sempre a interpretação do humano através até dos comportamentos dos animais. Aliás, nós temos a fábula, que é um dos géneros literários em que isso acontece. Temos uma relação com a natureza, só para perceberem, um bocadinho diferente, por exemplo, das tribos indígenas do Brasil
ou dos Estados Unidos, em que veem os animais como próprios, não é? Pertencem ao mesmo sistema. Eu sou o animal, e nós dizemos, nós comparamos-nos com um determinado animal. Não só a partir, e não só escrevemos e criamos lendas e criamos literaturas através das suas características físicas ou comportamentais, mas também achamos que os animais nos podem pôr em contacto com uma comunicação do mundo e do divino. E isso aconteceu com o corvo. Aliás, eu vou fazer, há um livro lindíssimo que saiu do Michel Pastoureau, que é O Corvo, a História Natural. E aquilo que ele diz é que existe um período antes da tradição judaico-cristã e existe um período após a tradição judaico-cristã. Eu diria que antes nós temos uma espécie de clube de fãs do corvo e depois temos um clube daqueles que são inimigos do corvo e que odeiam o corvo. Porque acham que ele... e é sempre a partir das suas características naturais, como aqui disse e bem, a ideia de que ele come carcaças, não é, de animais, cadáveres, que ataca os olhos para chegar ao cérebro, são uma das suas características consideradas negativas. O facto de ser fiel, não é, de manter esta relação com a família, de cuidar dos mais pequenos, de se manter também fiel àquela que é a companheira, digamos assim, em termos humanos, não é, faz do corvo, dá ao corvo uma dimensão positiva. Mas antes de vos dizer que, de facto, o corvo chega até aos nossos dias em textos como os do Harry Potter, como o Senhor dos Anéis, vamos fazer vou tentar fazer uma pequenina viagem no corvo pela literatura. Primeiro dizendo que os corvos já existiam, pelo menos quem estuda diz que já existia há 27 milhões de anos e nós, os australopitecos, já há 2,5 milhões. Portanto, o corvo já cá estava há muito tempo antes de nós chegarmos. Por isso não somos nós que observamos o corvo, e isto fica-nos também na história e aparece na literatura, é o corvo que nos observa a nós, porque chegámos depois e porque eles estão naquele voo do corvo que nos tenta descobrir. No entanto, eles nunca se deixaram domesticar. E isso faz também do corvo qualquer coisa de misterioso, até pela sua inteligência e pelos estudos de hoje que estão a ser desenvolvidos sobre a dimensão do cérebro dos corvos e as suas faculdades cognitivas, e que nos está hoje a obrigar a pensar as nossas próprias faculdades, a nossa própria cognição e os nossos mecanismos de cognição. Mas vamos começar pelas tradições mais antigas, e vamos começar pela tradição escandinava, que também tem dois corvos. Odin, que era o grande deus escandinavo, tinha o corvo como a sua divindade conselheira, e eram dois. Além de ter dois lobos sempre com ele, que os lobos depois também, com a tradição judaico-cristã, também vão perder este protagonismo positivo. Ele tinha sempre com ele os corvos Hugin, que era o pensamento, e o Munim, que era a memória. Portanto, estes dois corvos, ele mandava-os percorrer o universo para compreender melhor os homens, e eram estes corvos que lhe traziam as virtudes dos homens, mas também os seus defeitos. E então Odin, a partir daquilo que o pensamento e a memória dos homens, que eram feitas através dos corvos, através desse pensamento e dessa memória, ele condenava os homens ou premiava os homens. E isto é extremamente interessante porque, novamente aqui, o corvo representa o olhar, não é, o olhar de cima e aquele que compreende os homens. Além disso, o corvo, através daquilo que vê, consegue, através do presente, consegue não só descobrir o passado dos homens, mas consegue prever o futuro. E isto é muito interessante e consegue ver o coração dos homens. Isto é muito interessante porque tanto na tradição escandinava como depois na tradição das sagas normandas, o corvo está ligado às embarcações e está ligado à viagem. Ele viaja pelo mundo e é por isso que ele segue nas embarcações para compreender melhor os homens. Se calhar eram corvos marinhos.
mas aquilo que nós temos é também a representação do corvo imperial, não é? Que aparece. Nas sagas normandas e celtas, ele tem sempre uma aura mística. Por exemplo, Guilherme o Conquistador levava-os nas batalhas para se alimentarem dos animais e para fazerem um trabalho que hoje nós poderíamos dizer quase sanitário e de preocupação com os cadáveres que ficavam, porque assim dava aos corvos a alimentar. Nos celtas tinham uma ligação muito interessante, e é muito interessante que isto tenha a ver também com a ideia da cidade. Tinham era uma espécie de semidivindade, visto como uma semidivindade, e era o principal conselheiro dos deuses e do deus Lug. Ora, o deus Lug é aquele que é uma espécie de Apolo grego, mas está ligado à construção das cidades. Tanto que Lyon aparece como Lugdunum, em latim, e tem a ver com a criação da cidade de Lyon, e há quem diga Lugano também, mas se calhar até é só porque tem lá Lugo no nome, a gente não sabe muito bem, às vezes estas coisas. Mas o que é certo é que a ideia de construção está lá sempre. Em época romana, Plínio o Velho é talvez, se a gente tivesse que encontrar aquele que é o maior fã dos corvos, temos em Plínio o Velho, e que vai recuperar as metamorfoses também do Ovídio, a herança grega, que também é extremamente positiva para o corvo, apesar de ele estar ligado a uma lenda de Apolo que acaba por explicar porque é que ele tem as penas pretas. Apolo tinha uma amante, de quem gostava muito, uma amada, e pede ao corvo para vigiar. Novamente esta ideia de vigilância, etc. O corvo distrai-se ou não quer contar, e a amada tem um amante humano. Apolo fica muito zangado e diz-lhe: tu que tens as penas brancas, agora a partir de agora ficas com as penas pretas como castigo. Mas esta ideia de vigilância, de ser o conselheiro daquele que traz as notícias e aquele que protege, continua viva nestas histórias. Plínio o Velho vai caracterizar o corvo como perspicaz, com uma grande capacidade mnemónica, com dotes proféticos, e vai até desmistificar algumas ideias sobre o corvo, que até o Aristóteles também já tinha posto em causa, que era que os corvos se multiplicariam, a procriação dos corvos era através do beijo. Pronto, são daquelas coisas que acontecem, mas que Plínio Velho vai tentar explicar até de maneira científica que isso não é possível. Os corvos em Plínio Velho também são aqueles que compreendem os deuses e são aqueles que compreendem os homens. Portanto, são o canal de comunicação entre os homens e os deuses. Aqueles que conhecem os presságios, aqueles que indicam os caminhos para um transcendente. E no livro 10º conta-se uma história muito interessante. Existe um corvo, é uma história lindíssima, existe um corvo um corvo na cidade de Roma que falava e que cada manhã em Roma saudava por esta ordem, primeiro o imperador Tibério, depois os seus filhos, Germânico e Druso, e no fim a população de Roma, os cidadãos de Roma. A determinada altura há um comerciante que não gosta que o corvo ande por ali, que suje suja a frente da sua banca em que vendia os seus produtos, e mata-o. A população de Roma fica enfurecida, acaba por assassinar o comerciante, lincha-o praticamente, e dão-se as exéquias do corvo. Então Plínio conta, a carcaça do corvo é levada por 2 etíopes que o levam pelas ruas de Roma, e nunca se tinha visto umas exéquias com tanta gente. Portanto, reparem bem nesta ideia positiva do corvo, novamente também a sua ligação até com o poder e com a manutenção do poder e com a ligação
com o transcendente, numa espécie de grande exegese, não é? Daquilo que está para além, mas depois vem, de facto, o volte-face cristão e passamos à acusação. Os padres da Igreja, Santo Agostinho, Santo Isidoro, vão ser extremamente negativos em relação ao corvo, pela sua... Há duas razões. Uma que pode ser política, porque ele está ligado aos cultos germano-celtas, pagãos, e por isso haveria esta necessidade de acabar com esta ligação do corvo à divindade. E outra pela sua cor negra e pela sua ligação aos cadáveres. E aquilo que acontece é que estas razões políticas e teológicas acabam por fazer com que este animal, que até aqui era visto de uma forma extremamente positiva, seja visto de uma forma, pelo contrário, extremamente negativa. Primeiro temos, todos conhecem, a tradição, não é? A traição, desculpem, a Noé. Noé manda o corvo procurar terra para ele voltar e para lhe dizer se as águas já desapareceram, se já existe terra onde a nau possa chegar e a arca possa chegar, e ele não aparece. Ele não aparece porque ele fica a alimentar-se dos cadáveres. E quem vem, como sabem, é uma pomba com o ramo da oliveira, e o corvo aparece depois. Ora, isso é considerado como uma quebra de confiança e também aquilo que é o domínio dos nossos instintos mais materiais. Isto é, alimentar-nos em vez de pensar nos outros, em vez de mais egoístas, em vez de pensar nos outros. E essa tradição depois vai aparecer nos bestiários medievais e nos grimórios. Por exemplo, há um grimório logo ali no início do século X, que diz que o corvo é o 39º demónio. Como é que chegaram ao 39º também nós não sabemos, mas pelos vistos havia 38 antes que eram piores ainda. Mas o que é certo é que o corvo aparece como o maligno, o demónio, aquele que traz a morte ao homem. Também não me queria demorar muito, também nos livros alquímicos da Idade Média ele aparece ligado à fase do nigredo, portanto, da transformação através também da putrefação, e nos vários bestiários que nós temos, desde o Fisiólogos até aos aviários, como o famoso livro das aves do mosteiro de Lourvão, o corvo aparece sempre com características negativas, mas, por exemplo, no livro das aves ele aparece como um pecador, mas também como pregador, portanto, aquele que conhece os pecados, que os pratica, mas aquele também que consegue, através de um conhecimento interior, tornar-se pregador. É óbvio que estas considerações que iam fazendo depois tinham sempre ligações à observação natural. O facto de os corvos, quando nascem com as penas brancas, era o que eles diziam, penso que deve ser assim. A penugem é branca, exatamente, penugem é a palavra certa, e aquilo que estes autores diziam é que eles abandonavam os filhos. E só quando os filhos ficavam exatamente como eles próprios corvos, é que os corvos depois os alimentavam. Para uns, isto é extremamente negativo. Abandonar os filhos, porque eles não se parecem connosco, é algo que não se pode fazer. Deus não faria isso. Para outros, demonstra que só quando ficam da mesma cor dos pais e entram na igreja é que podem ser salvos. Portanto, a interpretação que nós fazemos de um facto natural e depois transformamos num facto espiritual, simbólico, é extremamente interessante. A tradição, no entanto, cristã é ambígua, porque é um corvo que ajuda Elias a sobreviver no deserto. Portanto, nós temos sempre estes resquícios daquilo que é a positividade do corvo. Nos bestiários é extremamente interessante, não me vou alongar, porque depois nós chegamos ao romantismo e chegamos a Edgar Allan Poe com o seu poema O Corvo,
aqui, novamente, o corvo com a ligação com o divino, é ele que traz a mensagem da morte e que diz várias vezes Nevermore. Esse texto, que foi traduzido por Fernando Pessoa, é um texto, é óbvio, que é extremamente importante depois em termos de modelo da literatura e de modelo simbólico do corvo, vai ficar na literatura posterior. Nós temos um bestiário escrito por um português, José Alberto Oliveira, que vai buscar vários poemas com o corvo e um deles, o último, diz Misere Nobis. Portanto, o corvo, novamente, com esta ligação de comunicação com Deus, com o transcendente, com a religião. Acabo com um livro lindíssimo do Italo Calvino, que tem o nome de um conto, tem o título de um conto que está no seu interior, que é E por fim veio o corvo. Um rapazinho, na Segunda Guerra Mundial, rouba uma espingarda aos resistentes e começa a matar tem uma pontaria incrível e mata todos os pássaros que vê. É muito mau, não é? E mata todos os pássaros que vê. E a determinada altura, como quem se mexem são os soldados nazis, ele também começa a disparar aos soldados nazis. Fica um soldado que se esconde atrás de uma pedra. Ele vai matando todos os passarinhos que aparecem e por fim vem um corvo. E o corvo anda à volta dos dois, voa sempre no alto à volta dos dois. E o soldado nazi está à espera que o menino mate o corvo. Mas ele dispara para as pinhas, não é? As pinhas. Ele diz, mas este dispara para as pinhas e não dispara para o corvo, porquê? E o corvo continua a andar entre os dois. Então o soldado sai de trás da pedra e aponta e diz, mata aquele. E o menino dispara para a águia que o soldado nazi tem ao peito, mas não mata o corvo. E é extremamente interessante como nós temos aqui, por fim vem o corvo. Não é um corvo, é o corvo. E novamente aqui temos a dimensão do corvo como mensageiro, como aquele que traz a memória, mas aqui também esta dimensão vingadora e de mensagem da morte. Que por isso aquilo que Calvino faz é ir buscar a tradição anterior e a tradição depois da morte ligada ao corvo. É interessante também que nestas lendas escandinavas sejam dois corvos e sejam as embarcações que aparecem. E também muito interessante que estejam ligados os corvos a uma figura que é um santo, que tem esta comunicação com o divino, e ao mesmo tempo estes corvos que são também julgadores dos homens, não é? E que trazem ao homem ou a vida ou a morte. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. É de facto fascinante toda esta história à volta dos corvos e acho que ficaríamos aqui muito mais tempo a falar de corvos. Não vos disse há pouco, mas na sede de Lisboa existiu durante muito tempo os corvos. O António aflorou isso com a viagem do William Beckford, que é obrigado a ir ver os corvos, que até estavam a dormir e que os foram acordar de propósito para a visita do famoso estrangeiro que chegou em 1789 a Lisboa, e os corvos ficaram na Sé até ao século XX. Só nas obras de restauro do arquiteto Couto Abreu é que de facto os corvos saíram da Sé, portanto esta presença perene neste edifício tão importante para nós e para quem estuda as coisas vicentinas. Estamos a ir muito rapidamente para o final, mas eu não queria terminar sem passar a palavra ao público, a vós, que nos aturaram aqui estas horas todas, e infelizmente não vamos ter muito tempo para isso, mas vamos aceitar duas perguntas, não para mim, evidentemente, mas para os nossos convidados. Portanto, quem quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Tem ali o microfone. Aqui está uma, aqui. Foi logo foi no extremo oposto.
Muito obrigado, parabéns Lisboa por este centenario. Yo no conozco mucho la vida de San Vicente, mas ficou bastante claro la vida de los restos desde el promontorio sacro en San Vicente ante Lisboa, y tengo conocido la vida en Zaragoza como diácono, César Augusta, y su muerte en Valencia, y ahí ficou enterrado también. Y lo que tengo entendido, disculpe, no ano 711, invasión musulmana, fue apañado el cadáver y llevado entiendo que al promontorio sacro. Mi cuestión es si podían ilustrarme en ese traslado, si fue por tierra, por mar, y por qué, siendo el promontorio sacro también era el sur, con lo cual era zona musulmana también, con lo cual si la intención era proteger de los musulmanes, en fin, muito obrigado, e disculpen mi portugués. Gracias. Muito obrigado pela questão. Bom, eu penso que posso responder uma parte desse propósito, ou seja, dessa interrogação. A tradição, eu não sei se é o Idrisi o primeiro a falar disto ou não, mas a tradição é que os restos mortais saem de Valência para o promontório sacro, ou seja, saem de um ponto dominado por muçulmanos para outro ponto dominado por muçulmanos, mas numa fase particularmente grave para a história de Valência, que é quando Valência é atacada por Abdelrahman I e há um fenómeno de, não diria destruição, mas um fenómeno de castigo sobre os habitantes de Valência que não terão... que não se terão sujeitado facilmente à presença destes novos senhores, que é o Emirato de Córdoba. E curiosamente, e depois então, estando o corpo ameaçado por muçulmanos, então é colocado numa barca e a barca vai por mar até ao promontório sacro, ou enfim, a outro ponto do Algarve. É muito curioso que em vários episódios da transladação de relíquias de São Vicente durante a Idade Média, o perigo muçulmano está sempre presente. Mas, curiosamente, são os próprios muçulmanos que permitem o culto vicentino através dos moçárabes. Santiago. Assim, queria já agora corrigir aqui uma pequena gafe que cometi no início, que foi não agradecer à Edith Alberto e à Elia Silva, que foram as pessoas responsáveis. Eu falei de todos os colegas, menos das duas que são responsáveis diretas da minha vinda aqui. Mas em relação a essa questão do São Vicente, eu sublinho sempre isto muitas vezes e faço muita questão de enfatizar este ponto. O ocidente da Península Ibérica, aquilo que nós hoje conhecemos como Portugal, que é herdeiro em grande parte da antiga Lusitânia, é uma zona muito específica e onde o culto cristão, se não é maioritário, e em algumas zonas é maioritário, é muito importante. Logo desde o início da islamização. No princípio do século VIII, quando se dá o primeiro ataque em Sevilha, os cristãos de Sevilha vão se refugiar na cidade de Beja, porque a cidade de Beja era reconhecida como um ponto importante da comunidade cristã ocidental. E essa força e essa tradição nunca se perde em momento algum, até ao momento da Reconquista de Lisboa. O momento da Reconquista de Lisboa, de facto, é um ponto, 1147, é um ponto de viragem e é um ponto de ruptura e é um ponto de não retorno. Nunca mais Lisboa volta a ter influência predominante muçulmana, e tanto que assim é que em 1884, quando o Islão tenta recuperar uma parte importante desta zona ocidental, não é Lisboa que ataca, mas sim Santarém, teoricamente uma cidade mais vulnerável e mais fácil de retomar. Portanto, insisto nisto uma vez e outra. Há um aspecto muito específico neste Ocidente e que é a presença de uma comunidade cristã poderosíssima, muito influente do ponto de vista político e muito importante do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E é por isso que o São Vicente seguramente aqui está.
Obrigado, Santiago. Temos mais uma questão, por favor. E lamento que seja a última, mas por causa do horário não vamos poder ter mais. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer esta excelente oportunidade de poder participar no encontro desta importância, deste interesse. Não serão tanto questões, serão mais até, eu chamar-lhe curiosidades. Enquanto lisboeta e enquanto vicentina, praticamente nascida em São Vicente de Fora, mas residente até hoje, com muito orgulho, por considerar que é uma das zonas mais belas e com conteúdo, com substância histórica da cidade. Mas queria eu então dizer, quando foi referido logo pelo nosso primeiro historiador sobre a necessidade de consubstanciar a perpetuação das relíquias, a dizer que creio que é do conhecimento comum dos lisboetas que sempre que estamos a 22 de janeiro, o dia de São Vicente de Fora, a mostra das relíquias que se encontram na sede de Lisboa está patente ao público. Eu já tive a oportunidade de o fazer, não fazê-lo repetidamente, creio que isso acontecerá sobretudo depois para os turistas, mas o que é certo é que existe essa tradição. Depois, uma outra curiosidade, e que foi referida a propósito da não domesticação da ave do corvo, realçar dois aspectos também enquanto residente nesta área e lembrar que nos anos 60, 70, o então pároco da Igreja de São Vicente de Fora, há uma fotografia icónica com o Sr. Padre José da Cunha, onde ele surge com um corvo ao ombro. E, da mesma forma, talvez na mesma época, finais dos anos 60, 70, mas eu própria tenho a memória, ainda em criança, de passar no Martim Muniz, mesmo no Largo do Martim Muniz, e de haver um corvo ali perto, muito perto da Capela Real de Nossa Senhora da Saúde e junto das escadinhas que dão acesso depois à zona da Costa do Castelo, e de haver ali um corvo que estava de facto domesticado, com as suas penas daquele negro luzidio, ou seja, isto para contrapor um pouco que de facto era possível domesticar os corvos, porque existem estas duas realidades com que eu própria fui, no melhor dos sentidos, confrontada. Era sobretudo neste sentido que eu queria colocar estas questões. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada. Eu não sei se posso começar eu por responder, porque eu, por acaso, a domesticação no sentido sistemático, não é? Como nós domesticamos outros animais. Mas, por acaso, ontem eu estive a falar com o escultor Francisco Simões. Eu sei que é o homem de Lisboa que está a criar um problema imenso com a estátua do Camilo no Porto. Ele disse que ele sempre pensou que ia ser atacado por ser lisboeta no Porto, mas pelos vistos é por outras coisas. Mas ele até me pediu para dar, eu disse que vinha aqui, ele pediu-me para dar esse testemunho, que ele via nas tasquinhas de Lisboa, muitas vezes, os corvos domesticados. E que pronto, ele conta que muitos deles tinham-lhes cortado, se calhar, para eles não poderem voar, ou então até tinham uma cordinha agarrada e tal. E ele conta isso, e ele até disse assim, olha, agora que vais lá, diz lá que é preciso mais corvos em Lisboa, porque eu lembro-me deles e eles desapareceram. Não sei se isso será viável, será possível, porque existe uma mancha humana muito grande, uma urbanização muito grande, mas ele de facto contou isso. Agora, quando eu falei de domesticação, era sistemática, não é? Agora que de facto, e há até relatos que comunicam. Eu esqueci-me foi de dizer uma coisa, os corvos em São Vicente, como sabem, não aparecem só ligados à embarcação, mas também ligados à própria proteção do cadáver de São Vicente. E o Passo Torre, quem
adquirirem um livro ou se virem um livro, tem uma das imagens que aparece é essa mesmo. Portanto, o corvo a proteger o cadáver, que veio um bocadinho contra aquilo que na altura se pensava do corvo. Portanto, é exatamente aqui tem uma mensagem positiva e importante, como se fosse Deus a mandar um corvo para proteger São Vicente. Eu gostava só de complementar muito rapidamente relativamente à questão da domesticação dos corvos e de outras aves selvagens, que quer em Portugal, quer noutros países, existe uma longuíssima tradição de captura e manutenção em cativeiro de animais selvagens, uns para companhia, outros para cantarem em gaiola, outros para criação, por aí fora. Essas práticas só não se mantêm hoje porque, como eu disse há pouco, as aves passaram a ser protegidas e, portanto, passou a ser ilegal manter aves selvagens em cativeiro. Mas, até isso acontecer há poucas décadas, era prática corrente. Quão frequentes eram os corvos em cativeiro, eu não sei, historicamente. Até porque eu há pouco falei da possibilidade de haver outras espécies que não os corvos propriamente ditos que figurassem na barca, mas sobre isto é importante também referir que nós temos muito pouca informação sobre a distribuição histórica. Nós não sabemos que aves selvagens pretas é que havia em 1173 e, portanto, tudo o que nós possamos dizer é conjectural e é baseado um bocadinho na falta de informação que nós temos, porque não havia documentação. Podia ser estas e podiam ser outras, mas de qualquer forma é assim, sabe-se que historicamente, efetivamente, as aves eram mantidas em cativeiro. Sobre aquela questão do branco e do preto, efetivamente, muitas aves, incluindo os corvos, quando nascem não têm penas, são cobertos por penugem e a penugem tipicamente é branca e depois quando as penas começam a nascer, ao fim de alguns dias, começam a arrebentar com aqueles canudos, nessa altura sim é que adquirem a plumagem preta. Obrigado. António. Vou ser rápido, muito obrigado. Obrigado por essa chamada de atenção, eu já assisti a esse cerimonial do 20 de janeiro. E é verdade, quando eu falei há bocadinho era uma referência um bocadinho diferente, era como forma de retirar de um culto que é um culto restrito, não é? E dar uma dimensão cívica à dimensão dos corvos, portanto de intervenção, digamos, de política de património comunitário. Haveria que inventar algumas outras formas de incentivar, nem que seja esse conhecimento, não é? Para levar uma descodificação simbólica que para a maior parte dos lisboetas, ou para muitos dos lisboetas, estará fora da esfera da intervenção cristã católica, não é? Só por isso. Portanto, tudo bem, se percebe, é uma forma, mas não incentivar o culto, não creio, é uma chamada de atenção, até porque não pode haver culto às relíquias, como sabe, mas a chamada de atenção para uma educação cívica de alguns valores que estão associados a esta dimensão do São Vicente, se eles existirem, haverá que recuperá-los de outra maneira, porque não parece que seja a partir de cerimoniais nascidos dentro do espaço eclesiástico. Só por curiosidade, é uma mão, a relíquia de São Vicente, que é apresentada ao público a 22 de janeiro, e creio que noutras ocasiões especiais é de facto uma mão de São Vicente. E ainda creio que o município de Lisboa, ao longo da história, desempenhou um papel fulcral na importância que foi dada a este santo. Tanto que assim é que ele é considerado o santo patrono ao nível creio que é do patriarcado. Portanto, há uma diferença em relação a Santo António e em relação a São Vicente. Um é o santo patrono. Eu creio que os membros da Igreja conseguem fazer a distinção com mais rigor, mas de facto foi a própria edilidade que, desde há muitos anos, deu esta dimensão, esta importância, e lá está, do ponto de vista iconográfico, Lisboa é simbolizada pela caravela e pelos corvos. Ou seja, só realmente uma pessoa que seja muito pouco informada não tem a noção do que é a importância de São Vicente para a cidade. E devemos isso de facto. É claramente uma apropriação de uma simbólica
e de uma crença para uma transferência de dimensão cívica e cidadã que acontece em muitos aspectos de património. Portanto, não é o caso único do São Vicente, mas acontece, não é? Portanto, essa transferência que muitas vezes significa mais totalizações, ou seja, chegar a diferentes grupos sociais e a diferentes grupos sociais, quando eu digo quer verticais, quer horizontais, e sobretudo ultrapassar lógicas de crença por atitudes de cidadania. Portanto, que será mais niveladora, mas isso acontece não é só com São Vicente, não é? Há outras práticas em que o ponto de partida são relíquias cristãs católicas, portanto, de referência, e que depois se perderam e se transformaram dessa maneira. Não é? Muito obrigado, António. Obrigado pelas perguntas do público. Infelizmente não vamos ter tempo para mais. Espero que um dia se possam reunir as relíquias de São Vicente que estão em Lisboa e que estão também em toda a Europa. Nós temos, de facto, a mão carbonizada que ardeu com o terremoto em 1755. Temos outras relíquias na sede de Lisboa. Temos o que está em São Roque. Há notícia de relíquias de São Vicente na Igreja da Graça. Portanto, há, de facto, muito material para investigar. E na Idade Média existiram pelo menos 3 braços de São Vicente. Mas, enfim, isso é uma matéria que nos levará muito longe. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados que partilharam este final de tarde connosco, agradecer muito a vossa presença, mais uma vez à Câmara Municipal de Lisboa e ao Patriarcado, ao Mosteiro de São Vicente, e espero que nos possamos reunir para os 900 anos, daqui a 50 anos. Muito obrigado, boa tarde.